Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e eu quero te entregar a palavra viva. E o nosso tema de hoje é: Onde está Jesus Cristo? O texto que eu gostaria de compartilhar é Apocalipse capítulo 3, verso 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Normalmente, nós vemos esse texto ser usado num contexto de evangelização, quando nós falamos para uma pessoa que não creu em Jesus. E aí a gente convida essa pessoa a abrir seu coração usando o texto de Apocalipse 3:20. Mas é interessante, este texto, esse versículo, ele está sendo dirigido a uma das 7 igrejas da Ásia, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tinha coisas a corrigir e esse versículo está nesse contexto. Jesus é a razão para a igreja de Laodiceia se reunir, mas a igreja não tem a presença de Jesus. O Cristo não está no meio dela. Tanto que ele está dizendo: eu estou batendo a porta. Se vocês abrirem, eu vou entrar e eu vou estar com vocês. Jesus devia ser o centro. Ele era o motivo pelo qual eles se reuniam, era a razão pela qual eles se reuniam, mas Jesus não estava no meio da igreja dos laodicenses. Por que Jesus não está na igreja dos laodicenses? E por que Jesus não está na igreja? Por causa da mornidão. Olha o que o texto diz lá no verso 15 do capítulo 3 de Apocalipse. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Jesus não está no meio da igreja porque ela é fria. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E precisamos nos perguntar: Jesus arde em nosso coração? Ele está aqui? Nós sentimos a sua presença no nosso coração enquanto igreja, instituição que se reúne, e enquanto pessoa que é uma pedra viva da igreja? Será que Jesus está no meio? Precisamos pensar sobre essa mornidão que acontece e que não pode acontecer nas nossas vidas. E o que leva a igreja à mornidão? O que leva a igreja de Laodiceia, especificamente à mornidão, é a riqueza, a fartura, a autossuficiência, porque no verso 17 está escrito: Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E isso os levou à mornidão. Eles não precisavam mais confiar em Deus na mentalidade deles. Por quê? Porque eles eram ricos, eles eram abastados, eles tinham muitas coisas e estavam perdendo o essencial, que é Jesus. E qual é a pior consequência da mornidão? A pior consequência da mornidão é a religiosidade cega. Porque o verso 17, na sua parte B, diz o seguinte: E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Os crentes de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, achava que estava tudo bem, mas eles estavam cegos, lá no seu íntimo, no seu interior. Eles estavam infelizes, eles estavam miseráveis, eles eram pobres, cegos e nus. Eles não conseguiam enxergar isso porque a mornidão não os deixava enxergar isso. A religiosidade vazia e sem Cristo não os deixava enxergar isso. A igreja e o indivíduo que é a igreja, quando morno, está na seguinte condição. Primeiro, se acha feliz em sua religiosidade, mas é infeliz. Segundo, se apresenta com máscara de riqueza espiritual, mas é miserável. Não é espiritualmente rico de verdade. Terceiro, se orgulha de sua prosperidade material, mas é pobre. Pode ter dinheiro e estar rico e abastado materialmente, mas espiritualmente se encontra na pobreza, carente de Jesus e carente de todas as coisas. Muito carente. Em quarto lugar, pensa ser um visionário e sabedor de tudo na igreja e sociedade, mas é cego. Não tem a visão correta mesmo. Em quinto lugar, se apresenta com pompa exterior, muito espalhafatoso, preocupado com a imagem, mas está nu, com as vergonhas expostas. É só imagem, é só fachada, e isso vai acabando com uma igreja e com um indivíduo. As consequências da mornidão. Agora, será que só a Laodiceia deixou Cristo do lado de fora? Não. Temos muita mornidão hoje em dia.
ainda hoje, as pessoas não ouvem Jesus. Muitas vezes porque estão tão abastadas, tão ricas, tão felizes, confortáveis, tecnológicas, tão autoconfiantes que não veem mais Jesus. Estão mornas, Jesus está fora. Então vejamos, você faz a obra do Senhor com zelo? Porque se você não faz a obra do Senhor com zelo, só faz por fazer, para que os outros vejam, por qualquer outra motivação, então você está frio. E o texto de Jeremias, no capítulo 48, no verso 10, na parte A, diz: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ser um religioso só para que as pessoas vejam, simplesmente não faz sentido. Traz sobre nós maldição. A outra pergunta, para sabermos se estamos mornos ou não, e temos que tomar cuidado com isso, é: você vive confiado que Cristo é o centro de todas as coisas? Colossenses 1,17 diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Se Cristo não for o centro, se você não tem essa confiança, você está morno. Mas Cristo é o cabeça e tem o primeiro lugar em sua vida? Isso é uma coisa para nós pensarmos com seriedade, porque Colossenses capítulo 1, verso 18 diz o seguinte: Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Cristo deve ser o cabeça. Cristo tem que ter o primeiro lugar. Do contrário, você está morno. Se qualquer outra coisa te impede de servir a Cristo, se qualquer outro interesse te impede de servir a Cristo, e Cristo fica lá em segundo, terceiro lugar, e será servido tão somente para que os outros vejam, isso é um sintoma de mornidão. Se você disse sim às 3 perguntas anteriores, por que ainda confia em seu coração? Se você disse sim às 3 perguntas anteriores, é porque ainda confia em seu coração e só faz o que você mesmo quer. E nós temos um problema aqui, porque Jeremias, no capítulo 17, no verso de número 9, diz o seguinte: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Se você confia no seu coração, está na hora de domar o seu coração e a sua confiança e confiar exclusivamente em Cristo Jesus, fundamentalmente em Cristo Jesus. Nossos corações são enganosos. Essa coisa que é dita constantemente para nós na sociedade moderna, siga o seu coração, isso não é para nós. Nosso coração é enganoso. Eu sou uma igreja morna? Se eu sou, o que eu devo fazer? Primeiro, abra a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É o nosso texto base de Apocalipse 3:20. Segundo, clame pelos tesouros do Senhor. Apocalipse 3:18 diz: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Os laodicenses tinham muito dinheiro. Os laodicenses tinham riqueza, mas eram pobres, e o Senhor os manda buscar as riquezas que de fato interessam. Em terceiro lugar, busque santidade, sabendo que só Cristo cobre as nossas vergonhas. Em Apocalipse 3:18, parte B, está escrito: Vestidos brancos para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. O Senhor é quem pode nos dar, e devemos pedir a Ele vestiduras brancas para nos cobrir. Só Ele é capaz de cobrir as nossas vergonhas. Nossas tentativas humanas de resolver nossos problemas de pecado e nossos erros são frustradas, mas quando a gente confia em Jesus, as coisas acontecem. Admita a sua cegueira e clame para que o Senhor corrija sua visão. E o texto bíblico vai nos dizer lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 18: Peçam, e eu lhes darei colírio para ungir os olhos, a fim de que vejam. Eles tinham uma indústria famosa pelos colírios que faziam para tratar dos olhos, mas eram cegos. Então, deviam pedir ao Senhor para que lhes abrisse os olhos, pelo poder do Espírito Santo, a água da vida. Em quinto lugar, receba com alegria a disciplina amorosa de Deus. Apocalipse 3:19 diz: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. É porque o Senhor nos ama que traz palavras como essas ao nosso coração. Em sexto lugar, arrependa-se, confesse e mude. Apocalipse 3:19 diz:
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se nós nos arrependemos verdadeiramente, nos confessamos, nos derramamos diante do Senhor, Ele nos perdoa da mornidão, inclusive, e aquece o nosso coração. Siga essas instruções e deleite-se no convite da graça do Senhor. E o convite da graça do Senhor está em Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Olha só o que está escrito. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Que palavra maravilhosa! Que vençamos a mornidão, que fujamos dela, que nos derramemos diante do Senhor, confiando na graça dele, porque ele disse que àqueles que vencerem com o seu Filho Jesus e no seu Filho Jesus, ele dará a sentar-se com ele no seu trono. Que coisa maravilhosa! Isso é para nós. Essa palavra é a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, receba. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 3, 22. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Senhor, graças te dou porque o Senhor é bom e maravilhoso. E agora eu clamo ao Senhor para que o Senhor haja com graça e com misericórdia nas nossas vidas, livrando-nos da mornidão, livrando-nos de sermos mornos como Laodiceia, livrando-nos da religiosidade fria, vazia, livrando-nos de só nos preocuparmos com a imagem, mas que, além da imagem, sejamos autênticos cristãos, autênticos servos do Senhor. Dá-nos, Senhor, a visão. Sem o Senhor somos cegos. Dá-nos, Senhor, dos teus tesouros. Sem o Senhor somos pobres. Dá-nos, Senhor, vestes brancas. Sem o Senhor estamos nus, com toda a nossa vergonha exposta. Mas o Senhor é capaz de nos vestir com vestes brancas. Toma-nos nas tuas mãos e cumpre a tua vontade em nós. Em nome de Jesus. Que Jesus não esteja fora, mas que Jesus esteja dentro do nosso coração, porque somos a igreja dele. E dentro da nossa igreja, instituição, lugar em que congregamos, junto com nossos irmãos e no coração de todos eles, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Palavra desafiadora para as nossas vidas. Portanto, que a palavra viva transborde em seu coração.